essa noite falar alguma coisa. Eu cumprimento a todas as autoridades presentes, senhoras, senhores, amigos e apreciadores da arte, e em especial a presidente desta honrosa casa, a Rose Fernandes, e aos demais confrades. Para mim hoje é um motivo de infinda alegria estar neste evento de comemoração dos 51 anos de fundação da Academia Cabo-Friense de Letras, tomando posse como membro de uma instituição que cravou seu nome na história da cultura cabo-friense. Como disse Dr. Malco Azevedo no seu discurso como primeiro presidente desta casa, tudo começou com uma semente que foi lançada por alguém que sonhava com um centro cultural em Cabo Frio. E eu acredito que os sonhos são sementes que lançamos ao longo da vida. Alguns deles florescem sem que o semeador veja o seu florescer. Entretanto, sabem que o que foi plantado jamais será arrancado ou esquecido. Sempre virá alguém para regar esse sonho e dar continuidade até que se deem frutos, e esses frutos darão novas sementes, seguindo o ciclo que jamais termina. A arte é a maior expressão das emoções do ser humano. Ela transcende o tempo, transpassando as mais altas muralhas do preconceito, da exclusão social, cultural, indo além da religião, de etnias, de políticas e raças, sendo pontes onde o homem construiu abismos, agregando valores sem segregar os que não têm nenhum recurso. Desde que o homem tomou consciência de sua existência, ele usou a arte como forma de comunicar com o futuro, plantando suas, entre aspas, sementes nas pedras e em paredões de cavernas de lugares mais remotos e improváveis, através de figuras rupestres, mostrando que a arte, para sobreviver, não precisa de palácios, de castelos, e que por si só ela tem o seu glamour, mostrando que está intimamente ligada à natureza humana e que, morrendo o artista, sua arte permanece eternizada em suas obras, deixando seu legado para a posteridade. É uma linguagem própria que expressa a vida, e a vida sem arte é como um filme sem trilha sonora em uma tarde cinzenta e fria. Porque eu acredito que a arte, em toda a sua plenitude, é uma casa sem paredes, que dá abrigo ao artista. E hoje, meus amigos, eu me sinto acolhido por esta casa. Outrora eu vivia na periferia da indiferença, e hoje posso dizer que tenho a ACL como endereço. Começo aqui a dar os primeiros passos nessa jornada com muita humildade, gratidão, entrega, com vontade de aprender com todos vocês e a usar a poesia não como promoção pessoal, mas como acessibilidade a toda a sociedade, inclusive nas áreas periféricas, dando voz a novos artistas que surgirão e que futuramente poderão estar aqui nos sucedendo. Eu nasci no interior de Minas Gerais, num lugarejo chamado São João da Serra, lá aonde se diz que o Judas perdeu as botas. Eu acho que nem botas ele tinha. É um lugarzinho pequeno, distrito da cidade de Santos Dumont. Eu queria só abrir um parêntese aqui. Eu sou sandumonense e em 3 de junho de 1931, Alberto Santos Dumont foi indicado para a Academia Brasileira de Letras, não tomando posse porque ele morreu antes, e 95 anos depois, o único cidadão sandumonense que foi convidado a participar de uma Academia de Letras fui eu, nascido na roça.
família muito humilde. Minha mãe apenas mal escreve o nome dela. Então, para quem nasceu no interior, sabe das dificuldades de quem naquela época vivenciou isso. Mas era uma infância feliz. Vivi muito intensamente cada momento da minha infância. E também uma infância pobre, desprovida de cultura, de conhecimento, mas dentro de mim ardia um sonho de um dia do conhecimento. E por isso eu saí da roça, fui morar na cidade, de favores na casa de pessoas conhecidas, para estudar, porque eu acreditava que o meu sonho era maior do que o lugar que eu morava. E vim de uma família de 8 irmãos, e desde pequeno eu gostava de escrever. Eu usava carvão do fogão de lenha para escrever nas réguas do curral textos e poesias. E pegava o lápis de carpinteiro do meu pai e escrevia poesias e poemas nas paredes da casa. E aí, porque eu tinha fascínio pela leitura, tinha fascínio por escrever e por aprender. A gente não tinha caderno, era muita dificuldade, então também usava papel de pão para escrever, e a gente guardava aquilo, lia, cantava e reunia com os adolescentes daquela época para prosear, né? Cantar versos e prosas. E em 1992 eu vim morar em Cabo Frio, e realmente Cabo Frio, ela não trata quem vem morar aqui como forasteiro. Eu posso dizer que nesta terra todos somos iguais, sem exceção nenhuma. Aqui é a minha casa. E quando eu cheguei em 92, aí 2 anos depois, em 94, eu ganhei o concurso em segundo lugar. E tenho guardado até hoje um único exemplar da antologia daquela época. É um tesouro pessoal que eu tenho. E a poesia esteve presente em minha vida desde jovem, desde criança. Eu digo que eu não escolhi ser poeta, mas que a poesia me escolheu. Eu tive o privilégio de lançar meu primeiro livro de poesias e ser prefaciado pelo Dr. Demócrito Jonatas de Azevedo. Em 2024, eu escrevi um poema que lancei numa das minhas redes sociais, corriqueiramente, como eu sempre fazia, e em 2 dias tive mais, pasmem, de 7 milhões de visualizações neste poema. O título dele é Amor Não Tem Idade. E ao longo desses 2 anos, eu somo mais de 220 milhões de visualizações dos poemas que eu escrevo. Mas isso não altera em nada a pessoa que eu sou, não muda nada dentro de mim. Apenas eu tento contribuir com o dom que Deus me deu de agregar, porque a arte ela não segrega, ela agrega. E por conta disso, eu criei um grupo no WhatsApp de poesias de gaveta, onde eu reuni poetas de vários lugares do Brasil e um poeta do Chile, onde nós publicamos diariamente poemas desses poetas. Toda sexta-feira eu faço um sarau virtual na internet declamando poemas desses poetas, e hoje eu tenho o privilégio de ter 2 poetas aqui deste grupo, que é Sirene do Prado, de São Caetano do Sul. Você pode ficar de pé, Sirene, por gentileza. E
Vitor Travassos, também, que é poeta, que faz parte. E dentro desse grupo tem um grupo de fãs que também tem várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, que é representada aqui hoje pela Carla Augusta, lá do Rio. Carla, por favor. Que foi esposo, né? Agora ele é viúvo da Cristina. Eu hoje fui dar os pêsames, dei os parabéns para ele. É normal isso acontecer comigo. Da Cristina, que era nossa amiga também. Então, tem um jovem de 24 anos do Ceará, do sertão de Ceará. Essas pessoas eram anônimas. Eu tenho poesias de mais de 60 anos de senhoras que mandavam para mim, e eu leio, declamo, gravo vídeo, e dando voz a essas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de um dia alguém ler os seus poemas numa rede social ou em qualquer lugar. Foi um diferencial, na verdade, eu fiz um diferencial na vida dessas pessoas e não tinha a dimensão do tamanho desse trabalho. E agora, em maio, eu estive em Minas, eu recebi uma moção de aplausos na cidade de Santos Dumont pelo trabalho exercido. Isso, para mim, fez uma diferença muito grande como poeta, como pessoa, reconhecimento do trabalho que eu exerço despretensiosamente. E ao assumir a cadeira 17 de Hernani Neri como patrono, que foi um grande maestro, músico, poeta e compositor desta cidade, e que usou a batuta como caneta, escrevendo nas linhas das partituras sua arte e sua história, eu me coloco à disposição desta casa para servir da melhor forma possível, honrando a todos e caminhando lado a lado neste caminho que nos foi preparado. Agradeço a Deus pelo dom da vida, aos meus amigos que aqui estão, a todos vocês que integram o corpo acadêmico, ao meu filho Caleb, que está aqui em 2022, ele participou de um concurso da Academia Brasileira de Letras, ficando em 3º lugar, e ele foi e discursou na ABL, como vencedor desse concurso. Então, o fruto não cai longe. E agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande. Vocês não têm dimensão da minha felicidade. E em especial quero agradecer a minha madrinha, Tetê Oliveira, e pela indicação. E eu também quero agradecer o carinho da Rose, que sem me conhecer, sempre docemente me tratando com carinho, me dando as boas-vindas. E a Zuleika, que eu a conheci pessoalmente ontem. Eu fiquei simplesmente apaixonado por ela. Para mim, hoje, é uma das pessoas mais ricas de Cabo Frio em termos de conhecimento. Porque o conhecimento, ele enriquece as pessoas. E estar ao lado de pessoas assim como vocês, isso me transforma como pessoa e me obriga a ser uma pessoa melhor. E eu quero agradecer a oportunidade.